Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser a biografia de Sirius Black. Mas, bom pessoal, já deixem o vosso like, se inscrevam no canal e bora para o vídeo. Ok pessoal, bora lá. Sirius foi o último herdeiro da casa dos Black, uma já notável família bruxa de sangue puro. Os seus pais, o Orion e o Walburga, eram ambos Black por nascimento e primos. Sirius tinha um irmão mais novo, Regulus, que morreu depois de se voltar contra Lord Voldemort em 1969 a tentar destruir as suas Horcruxes. Ele foi morto pelos Liferis que guardavam uma das suas Horcruxes, embora Sirius não sabia disso. Sirius não tinha um relacionamento muito próximo com o seu irmão, chamando-o de filho melhor do que ele. Sirius é o nome da família Black tradicional, sendo usado por pelo menos 3 gerações, e a seguir à tradição familiar de dar aos seus filhos o nome de estrelas, constelações e galáxias, os nomes signos, Regulus, são usados pelo menos 2 vezes cada. Entretanto, apenas um Sirius Black II, o bisavô do Sirius em questão, deixou uma linhagem que terminou com o Sirius mais jovem. A família Black acreditava fortemente que o sangue puro eram melhores que os outros. Eles recusavam-se a confraternizar com muggles ou sangues de lama, cepa-tortas e traidores de sangue. Até mesmo membros da família que eram cepa-torta, como o tio-avô de Sirius, Marius Black, insistiam que os seus membros apenas casassem-se com classes de sangue puro respeitáveis. Por causa dessas crenças, eles foram obrigados a casarem-se com os próprios primos. Os Blacks também reverenciavam as artes das trevas. Sirius rejeitava estes valores, levando-o a um conflito com a sua família. Ele ainda pôs fotos de raparigas muggles de biquínis e motocicletas nas paredes do seu quarto para realçar as suas diferenças da sua família e irritar os seus pais. Quando as suas primas Bellatrix e Narcisa casaram-se com pessoas de sangue puro, Rodolfo Lestrange e Lucius Malfoy, respectivamente, Sirius os desdenhou. A sua prima favorita, Andrómeda, foi deserdada pela sua família como uma traidora de sangue quando casou-se com Ted Tonks, um bruxo de sangue de lama. Mesmo a odiar muitos membros da sua família, Sirius tornou-se amigo da sua prima Nifadora Tonks, assim como o seu afilhado Harry, a quem ele tratou como um filho. Os amigos de Harry, Hermione e Ron, o seu primo de 3º grau, e os seus primos da família Weasley. Sirius teve uma infância feliz. Na sua adolescência, ele passou a odiar ainda mais a maioria dos seus parentes, em particular a sua mãe e a sua prima Bellatrix. Enquanto todos os outros membros da família Black foram para os Slytherin, Sirius foi selecionado para os Gryffindor, mostrando que os seus pontos de vista já divergiam do resto da sua família antes de ele ir para a escola. Entretanto, ele gostou muito da sua vida em Hogwarts, onde não se separava dos seus amigos James Potter, Peter Pettigrew e Remus Lupin. Eles depois descobriram que Remus Lupin era um lobisomem. Para apoiá-lo, Sirius, James e Peter acompanharam Remus durante as suas transformações e manteram-no sob controle. Sirius transformou-se num enorme cão preto com o seu apelido Padfoot, James transformou-se em um veado, Prongs, e Peter transformou-se em um rato, de onde veio o seu apelido Wormtail. Os 4 amigos chamaram-se Marauders e usaram o apelido Moony, Wormtail, Padfoot e Prongs. Estes apelidos foram atribuídos por causa da forma animal que tomavam, enquanto Moony derivou da condição do lobisomem de Lupin. Embora tenham-se considerado um idiota naquela época, Sirius, juntamente com James, eram imensamente populares. Os professores respeitavam a sua inteligência, embora não respeitassem o seu comportamento, e as raparigas adoravam o seu jeito sombrio e sedutor. Mas a sua atitude rebelde fez ignorá-los. Uma vez, Hagrid os comparou com os gêmeos Fred e George Weasley. A popularidade de Sirius não era universal. Inicialmente, James Potter e Severus Snape construíram um ódio mútuo. Sirius ativamente apoiou James, levando Snape a guardar um rancor que levaria para toda a vida de Sirius, que resultou em deixar Snape feliz após a morte de Sirius. Enquanto assistia a uma das memórias de Snape no pensatório, Harry
viu Sirius e James a atacar fisicamente Snape simplesmente por estarem chateados. Sirius tentou justificar essas ações dizendo que ele e o James tinham apenas 15 anos na época. Ao que Harry replicou: eu tenho 15 anos, embora tenha admitido que ele e o James eram idiotas arrogantes e que não tinham orgulho do seu comportamento. Sirius e James pararam de atormentar Snape, mas aparentemente nunca se desculparam. Inicialmente na sua vida em Hogwarts, Sirius pregou uma partida potencialmente mortal no Snape. Ele informou a Snape como entrar num túnel debaixo do Salgueiro Zurzidor que o levaria à Casa dos Gritos, onde, sem Snape saber, Remus Lupin ficava depois de se transformar em lobisomem. Snape foi lá durante a lua cheia e James foi forçado a resgatá-lo. Sirius desculpou as suas ações dizendo que ele simplesmente disse a Snape que gostaria de conhecer o túnel, omitindo informações cruciais. Ele simultaneamente disse que Snape mereceu. O ressentimento que Snape sentiu por Sirius nunca passou. Aos 16 anos, Sirius fugiu da sua família e refugiou-se com James Potter e a sua família. Os Potters generosamente adotaram Sirius como um filho. A sua mãe, enfurecida, queimou o seu nome na árvore genealógica da família, como era a tradição para aqueles que não apoiavam a ideologia suprematista da família. O tio de Sirius, Alfred, irmão de Walburga, simpatizava com o seu jovem sobrinho e deixou uma grande herança, o que levou Walburga a queimar o seu nome da árvore também. Sirius ficou financeiramente independente pela ação generosa do seu tio. Depois de deixar a escola, Sirius lutou contra Lord Voldemort, juntando-se à Ordem da Fênix. Por volta de 1977, ele e James foram perseguidos numa motocicleta por 2 polícias. Embora a perseguição tenha sido iniciada por diversão, tudo ficou mais sério quando a dupla foi atacada por 3 homens em vassouras. Sirius e James usaram as suas varinhas para levantar a viatura que os perseguia e os seus atacantes baterem nela. Ele permaneceu amigo de James e foi ao seu casamento como padrinho. Quando Harry nasceu, James e Lily escolheram-no para padrinho, designando-o como o guardião de Harry em caso da sua morte. Depois de se juntar à Ordem da Fênix, Sirius encontrava-se desconfiado e estressado devido ao terror que Lord Voldemort espalhava. Em outubro de 1981, ele já não confiava no seu velho amigo Remus Lupin, suspeitando que ele era o espião e privava-o de informações importantes. Em 1881, os Potters sabiam que, junto com o filho dos também membros da Ordem da Fênix, Alice e Frank Longbottom, tornaram-se os alvos específicos do Lord Voldemort. Albus Dumbledore aconselhou os Potters a esconderem-se, utilizando o feitiço Fidelus, pois Dumbledore esperava escondê-los de Voldemort. James esperava que Sirius fosse o seu fiel do segredo, acreditando que Sirius preferia morrer a revelar onde estavam. Entretanto, acreditando que Voldemort suspeitaria dele, Sirius sugeriu alguém fraco, sem talento, Peter Pettigrew, como uma escolha menos óbvia, deixando todos, incluindo Remus Lupin e Albus Dumbledore, sem saber de nada. Sirius e os Potters usaram Pettigrew como o fiel do segredo e Sirius como uma isca. Em 31 de outubro de 1981, Sirius foi aos esconderijos de Pettigrew e não encontrou lá. Inquieto pela falta de sinais de luta, Sirius foi para Godric's Hollow, descobrindo a casa dos Potter destruída e os seus amigos mortos. Somente o bebê Harry sobreviveram. Quando Rubeus Hagrid apareceu para resgatar Harry sob as ordens de Dumbledore, Sirius ofereceu-se para ele mesmo levar Harry. Entretanto, Hagrid Hagrid disse a Sirius que Dumbledore tinha planos de mandar Harry para a irmã de Lily, Petunia Dursley. Sirius concedeu e deu a Hagrid a sua motocicleta voadora, dizendo a ele que não precisaria dela. Entretanto, Hagrid pretendia devolver a moto e Sirius depois de levar o bebê. Depois de deixar Godric Hollow, Sirius, cheio de ódio, localizou Pettigrew, determinado a matá-lo. Entretanto, Pettigrew enganou Black, enfrentando Sirius numa rua de uma cidade. Ele gritou que Sirius tinha traído os Potter e criou uma explosão enorme que o permitiu falsificar a sua própria morte. Ele deixou um dedo
Ele deixou um dedo avariado para trás como evidência e matou 12 muggles. Fudge disse que viu Black a rir como um maníaco na cena do crime, sugerindo que Sirius pensou que Peter tinha morrido e que estava feliz com isto. Sirius foi preso no Departamento das Execuções das Leis Mágicas e foi condenado sem julgamento a ir para Azkaban pelo assassinato de Pettigrew e dos 12 Muggles, por dar informações sobre o paradeiro dos Potter e por estar a serviço do Lord Voldemort. Ele passaria os próximos 12 anos em Azkaban. Sirius manteve a sua sanidade, focando-se na sua inocência. A fuga de Black foi, no mínimo, lendária. Em 1993, ele tornou-se a primeira pessoa a escapar da prisão dos bruxos Azkaban. Depois de vários anos em Azkaban, Sirius conseguiu recuperar energia suficiente para transformar-se em um animago. Como os Dementors tinham dificuldade de sentir as emoções dos animais, que eram muito menos complexas, Sirius não foi relativamente afetado como um cão. Depois de receber uma edição do Profeta Diário de Cornelius Fudge durante uma inspeção, Sirius descobriu que Pettigrew ainda estava vivo e que estava a esconder-se como animal de estimação de Ron Weasley. A querer agora, mais que tudo, vingar, Sirius transformou-se num animal e, de tão desnutrido que estava, ele passou pelas barras da sua cela e passou pelos Dementors. Ele nadou pelo Mar do Norte até à liberdade, embora a jornada quase o matou. Ele conseguiu ir até Little Winging para ver o seu afilhado como um adolescente, onde a sua aparição assustou Harry antes do autocarro cavaleiro aparecer. Quando as notícias dos sussurros de Sirius, ele estava em Hogwarts enquanto dormia, e da sua subsequente fuga foram anunciadas, a comunidade bruxa entrou em alerta máximo, acreditando que ele planejava matar Harry em uma tentativa louca de trazer Lord Voldemort de volta. Sirius refugiou-se perto de Hogsmeade e da Floresta Proibida, onde foi localizado algumas vezes e confundido com o Cruel. Ele conheceu o Crookshanks, o gato de Hermione Granger, que reconheceu que Sirius não era realmente um cão e que também reconheceu quem Peter era. Crookshanks tentou trazer Peter para Sirius, mas Ron protegeu-o. Desesperado, Sirius entrou em Hogwarts pela veiga passagem da Casa dos Gritos e, em uma ocasião, atacou o retrato da Dama Gorda, quando ela se recusou a deixá-lo entrar na Torre dos Gryffindor. Depois ele veio para assistir à partida de Quidditch entre os Gryffindor e os Hufflepuff, onde ele testemunhou a incrível habilidade de Harry no voo, assim como de James. Eventualmente, Sirius pôde entrar na sala comum dos Gryffindor com uma lista de senhas que Crookshanks roubara de Neville Longbottom e rasgou as cortinas da cama de Ron à procura de Scabbers. Peter não estava ali, já que a fuga de Sirius o levou mais uma vez a falsificar a sua morte e esconder-se. Em junho, Sirius apanhou Ron a carregar Scabbers depois deste ser descoberto na cabana de Hagrid e levou ambos pelo túnel sob o Salgueiro Surgidor para a Casa dos Gritos. Harry e Hermione Granger seguiram-nos, pretendendo confrontá-lo sobre a suposta traição dos seus pais. Apesar das óbvias diferenças de idade e de níveis de habilidade, o estado enfraquecido de Sirius levou a rapaza facilmente e, sem empunhar uma varinha, derrubá-lo, mesmo com as tentativas de Crookshanks de ajudar o animago. Depois de Harry ter Sirius na sua mão, Remus Lupin, que viu Peter no mapa do salteador confiscado, desarmou Harry e cumprimentou o seu velho amigo calorosamente. Juntos, Lupin e Sirius revelaram a verdadeira forma de Peter. Ambos queriam matar o seu velho amigo por trair James e Lily, mas Harry impediu-os de fazê-lo, acreditando que seria melhor que Pettigrew enfrentasse a justiça nas mãos dos Dementors, já que não queria que os amigos do seu pai se tornassem assassinos. Enquanto voltavam ao castelo, Sirius, hesitante, perguntou a Harry se ele gostaria de morar com ele, a pensar que Harry não gostaria de viver com os tios que o criaram. Harry concordou entusiasmado, maravilhado com a ideia de deixar os Dursley e finalmente ter um lar de verdade. Infelizmente, depois de deixarem o Salgueiro Surgidor, Lupin transformou-se pela lua cheia e naquela noite ele tinha-se esquecido de tomar a poção do acónito, não sei se é que assim se diz. Na correria de ter descoberto Pettigrew, ficou incontrolável, tentando proteger Harry, Ron
e Hermione de Lupin, Sirius transformou-se num cão, dando involuntariamente uma chance de escapar a Pettigrew. Sirius foi muito ferido depois de lutar com o Lupin, o lobisomem, e não pôde proteger-se quando os Dementors que guardavam Hogwarts chegaram. Harry, que seguiu e o encontrou deitado inconsciente e cercado pelas criaturas encapuzadas, tentou fazer o feitiço de Patronus que não teve efeito. Os Dementors quase cegaram a alma de Sirius até que um Patronus poderoso, na forma de um veado, mandou-os embora. Sirius foi brevemente recapturado por Snape e foi condenado ao beijo do Dementor, um destino pior do que a morte. Miraculosamente, e sob a sugestão de Albus Dumbledore, Harry e Hermione usaram o vira-tempo de Hermione. Eles resgataram o hipogrifo Buckbeak da morte, dando a Sirius uma forma de viajar. Sirius continua escondido, embora continue vivo com a sua alma intacta. Depois da sua fuga, ele mandou a Harry, Ron e Hermione uma carta por uma corujinha hiperativa a explicar que foi ele que mandou a Firebolt no Natal e dando a Harry permissão, como padrinho, a ir a Hogsmeade. Ele também desculpou-se a Ron pela perda do seu animal de estimação, pedindo-o para aceitar a coruja no lugar de Scabbers. Eventos acerca do torneio dos Três Feiticeiros. Sirius fugiu para a Europa além da jurisdição do Ministério da Magia. Ele comunicou-se com Harry usando pássaros tropicais coloridos para o desgosto de Edwin, muito raramente para manter o segredo da sua localização. Harry começou a confiar fielmente nos conselhos de Sirius quando precisava. Sirius voltou para a Grã-Bretanha quando Harry disse que a sua cicatriz estava a doer, o que veio a significar um sinal do retorno de Lord Voldemort. Quando Harry misteriosamente entrou no torneio dos Três Feiticeiros, Sirius escondeu-se numa caverna perto de Hogsmeade e apoiou Harry durante este tempo. Ele alertou Harry sobre Karkaroff, que era um devorador da morte, e que ele cedeu um número considerável de nomes em troca da sua liberdade. Harry contou a Sirius que viu o nome Bartholomew Crouch aparecer no mapa salteador quando estava a trabalhar na segunda pista. Sirius disse a Harry para focar-se na tarefa e deixar o mistério acerca da doença de Crouch para os outros. Quando Barty Crouch misteriosamente desaparece nos terrenos de Hogwarts, Sirius disse a Harry que alguém não queria que Crouch chegasse a Dumbledore. Ele aconselhou Harry a continuar a sua prática de feitiços defensivos e a nunca andar sozinho. Com Lord Voldemort e com a sua forma física restaurada, Dumbledore reuniu a Ordem de Fênix mais uma vez, ordenando a Sirius para reunir os velhos membros e informá-los da situação. Sirius emprestou a casa da sua família, 12 Grimmauld Place, em Londres, para ser a sede da Ordem. Infelizmente, como ele ainda era procurado, Sirius nunca pôde sair de casa em segurança e ficou bastante amargo em relação à sua inutilidade. Quando ele saiu de casa por poucos momentos para ver Harry no expresso de Hogwarts, Draco Malfoy cumprimenta Harry em relação ao seu cão e que, a combinar com certos comentários que Malfoy fez no comboio, sugere que o disfarce de Sirius estava furado. Harry e Sirius mantiveram contacto durante o ano escolar de Harry através das corujas e do pó de Flu, embora a presença de Sirius quase foi descoberta por Dolores Umbridge durante a sua permanência em Hogwarts. Naquele ano, Sirius agiu mais como um irmão do que um pai para Harry durante o ano com Umbridge, encorajando-o a se opor às suas reformas e fortemente aprovando a formação da Armada de Dumbledore. O seu forte apoio dado à Armada de Dumbledore preocupou Hermione, que pensou que Sirius estava a tentar viver entre eles. Ele respondeu a todas as questões de Harry sobre a Ordem e Voldemort, embora muitos dos membros achassem que Harry era muito novo para enfrentar a verdade. Ele também disse a Harry para contactá-lo caso Snape exagerasse nas suas aulas de oclumência. Voldemort usou legilimência para implantar uma falsa visão na mente de Harry, em que Sirius estava a ser torturado no Departamento de Mistérios, que convenceu Harry de que Sirius tinha de facto sido capturado. Depois de dar uma mensagem crítica a Severus Snape, a informar-lhe da situação e depois de deixar Umbridge na Floresta Proibida, Harry, juntamente com Ron e Hermione e outros membros da Ordem da Armada de Dumbledore, Ginny Weasley,
Neville Longbottom e Luna Lovegood voaram até Londres através de Thestrals. Os estudantes chegaram ao Ministério da Magia deserto e conseguiram entrar no Departamento de Mistérios. E depois descobriram que estavam numa emboscada armada pelos Devoradores da Morte. Foi Snape que salvou as vidas das crianças da armada, pois ele avisou a Ordem de que Harry tinha visto Sirius, Kingsley, Shacklebolt, Nifadora Tonks, Remus Lupin e Alastor Moody, e depois Albus Dumbledore chegaram ao Ministério da Magia e começaram a lutar contra os Devoradores da Morte. Tragicamente, entretanto, durante um duelo com a sua prima Bellatrix, Sirius foi abalido com um feitiço, fazendo-o cair pelo véu na Câmara da Morte. Mas, bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esta foi a biografia de Sirius Black, mas já deixem o vosso like, se inscrevam no canal e fui!